Meu nome é Ana, muito bem-vindas todas as pessoas aqui. Eu estou como produtora de um projeto chamado Minimalinhas. Esse projeto é um projeto literário que trabalha com a ideia de um diálogo com um autor chamado Paulo Kriski. E aí esse autor, ele escreve, ele é sociólogo, ele é uma série de coisas, incluindo meu pai, né? É uma coisa muito poderosa para mim, tá aqui. Mas ele, nesse trabalho, nesse projeto, que é o Minimalinhas, e é um projeto que depois a gente coloca aqui no chat, os links, os acessos todos, né? E nesse projeto ele está escrevendo sobre memórias dele, de um tempo de ditadura, memórias de um exilado, né, político, no tempo da ditadura. Mas a ideia é muito mais trabalhar numa perspectiva das memórias afetivas dele, né? E o projeto ele vai se desenvolvendo também no sentido de trabalhar numa perspectiva da gente acender memórias sociais nossas e construir essas memórias, né, conjuntamente, a partir desses diálogos. E a ideia, né, também é trabalhar com uma dimensão geracional, né? No caso, eu como filha já é uma geração, né, de conversa com o Paulo, e outras pessoas vão aparecendo, e a ideia de que, né, também poder ouvir, né, essas pessoas que já estão com uma idade mais, né, vamos dizer, com mais tempo aí de vida, poderem falar, né? A gente está numa cultura que nem sempre essas pessoas são ouvidas, né? Então, a ideia também é de celebrar isso, né? Uma memória viva, né? E daí o Paulo vai estar se apresentando também um pouco mais, né? E na relação também com essa dimensão geracional, chega junto, né? Trabalhando com o Paulo já em outras perspectivas, né? Dele como sociólogo e pesquisador, né? Vai chegar junto o Nicolas Bonelli, né? E é muito bacana também como isso vai aprofundando essa dimensão também e assumindo essa dimensão que não é do projeto, é de um projeto de vida, né, deles aí como pesquisadores, mas que então a gente trouxe para perto do projeto Minimalinhas, né, para a gente estar celebrando também essa conversa e esse olhar que eles estão tendo mais atualizado sobre a política atual, né? E a gente sabe que isso pode conversar bastante com essas memórias, né? Tanto do Paulo como as memórias sociais nossas, enfim. Que mais que eu posso falar? Do projeto Minimalinhas, lembrar que ele é um projeto premiado, né? É um prêmio literário que ele ganhou da Fundação Catarinense de Cultura, chamada Elizabeth Anderle. Então, a execução dele vai estar acontecendo até o final desse ano, com algumas outras ações, e a gente está muito feliz de estar começando aí com essa tarde, né, esse processo, né, do projeto, que é o do diálogo com outras pessoas, né, porque a gente tem também uma ideia de publicar, de tornar acessível esse material mais literário do Paulo, né, então vocês vão acompanhando, por favor, né, e a ideia principal é realmente colocar em movimento, né, essa conversa e essas memórias, né. Então é muito importante esse momento, agradeço profundamente cada um que está aqui, né, por a gente estar aqui falando, se escutando, né, e tendo esse tempo e espaço, né, para conversar, né. Então, muito bem-vindos todas as pessoas aqui. Nicolas, muito bem-vindo, né? Paulo, muito obrigada por estar aqui, muito bem-vindo, né? E, também dizer que essas duas outras pessoas que estão aparecendo aqui, Felipe Ferro e Everton Lampe, eles estão no projeto, o Everton é o diretor artístico e o Felipe é ator, provocador. No fim, a gente trabalha conjuntamente, né, e acaba que os nossos papéis se entrecruzam, mas é isso também, a gente está aqui para trabalhar junto, tá bom? Que seja uma tarde muito produtiva, muito feliz, de muita conversa.
É isso, eu passo então a bola aí para vocês, Paulo, Nicolas. A ideia, com relação à dinâmica, a ideia é que Paulo e Nicolas vão fazer algumas exposições agora, falar um pouquinho do que eles estão pensando, e depois a gente abre para conversas, perguntas, tá bom? Provocações, abraços à distância, tudo isso. Posso falar? Quero agradecer a vocês, a Ana e também ao Nicolas por estar aqui. Claro, o Felipe, pela pesquisa que ele já fez, e vamos falar a seguir. Depois tem o Everton também, que está nos ajudando bastante. Enfim, todos vocês que estão chegando aí, eu quero agradecer a vocês por estar aqui, porque eu vim aqui para aprender com vocês. Estou velho aqui porque eu consegui chegar até essa velhice, porque eu sempre aprendo com os mais novos. Eles aqui me ensinam como é que a gente sai das armadilhas do mundo, que o mundo é muito cheio de armadilhas. Ele é cheio de situações difíceis que a gente tem que contornar com a ajuda dos outros, porque senão não. Senão não consegue. Então, olha, o Nicolas é um caso bem típico da minha na verdade, jovem que eu, e que está me ensinando coisas assim extraordinárias. Então, eu aprendi desde o início, de quando eu comecei aqui em Florianópolis, vim trabalhar num grupo de estudos sobre movimentos sociais, aí na UFSC. E esse grupo de movimentos sociais, o pessoal inaugurou dizendo o seguinte: sabe o que que é? É que a sociedade, além de ser uma estrutura de classes, ela também é um movimento. Porque a sociedade, se você vê a sociedade como movimento, é o sentido de que ela nunca para. Mesmo as diferentes classes sociais que estão por aí, elas estão em diálogo, elas estão mudando, estão sempre tratando de se transformar diante das perguntas que aparecem. Então, a gente tem que estar atento para os interlocutores que nos cercam, porque eles estão dando respostas para as nossas perguntas. E temos que escolher lado, inclusive, das respostas. Ou somos a favor ou somos contra. Né? Então, a gente tem que fazer a escolha todo tempo, toda hora, porque está mudando a vida que a gente está. Então, olha, o Nicolas ele vai mostrar algumas coisas que eu me surpreendi com o trabalho dele de psicologia e que eu não conhecia, ou melhor, sabia, mas não tinha prestado atenção. Então, uma das coisas que me chamou a atenção na fala dele, no trabalho dele, é essa coisa de ser polarização e pós-política no Brasil. Quer dizer, existe um tipo de situação no Brasil, que ele vai explicar, que é bem isso, de que há uma polarização que se pretende ser pós-política. De fato, é no sentido de que ela não leva a sério o que os outros estão dizendo, ela não, tende a não escutar os outros. Exatamente o contrário do que tem que fazer todo mundo. Todo mundo tem que escutar bem atentamente para não criar problemas para si mesmo. Então, vamos ver. Nicolas, você quer começar, então? Posso começar. Muito obrigada, professor, pela exposição. Meu nome é Nicolas, eu sou graduando do curso de Psicologia da UFSC. Anteriormente, eu cursava Direito na UFSC também, eu troquei de curso e tal. Então, eu tive meu trânsito aí pela teoria do Estado, que é uma área que eu me interesso muito. Então, esse tema me chamou muita atenção, porque eu já vinha acompanhando várias análises políticas, né, e principalmente desde junho de 2013, aqui no Brasil, se tem feito muitas discussões sobre o que tem acontecido no país, né, sobre o que foi junho de 2013, por aí vai. Então, eu comecei a me aprofundar mais sobre isso, entender as doutrinas sociais hegemônicas do nosso senso comum hoje. E até teve um livro da Sabrina Fernandes, que é uma youtuber, que ela tem o Tese 11, ela lançou um livro que é uma tese de doutorado que ela fez, que ela fez no Canadá, e que virou um livro que é Os Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira. E essa tese, ela meio que dá nomes a esses fenômenos sociais e que envolvem questões psicológicas, e eu resolvi me aprofundar mais sobre isso. E um deles é a questão da pós-política. O que seria pós-política? É um fenômeno de você despolitizar, né, a sociedade,
só que, ao mesmo tempo, você está politizando com falsos antagonismos. O que seria isso? Por exemplo, a gente vê muito aí esse discurso de, eu não sou nem esquerda nem direita, ou eu não sou, ou eu sou de esquerda, eu sou de direita, mas eu sou um bom técnico, eu sou um bom gestor, eu não vou ser um político. Então, esse é o discurso da pós-política, esse discurso de que a gente tem que superar as ideologias e buscar o consenso por meio da técnica e da capacidade produtiva das pessoas, né? Que, na verdade, é uma farsa altamente ideológica, que ela sufoca os debates, né? Silencia muitos antagonismos, principalmente as questões de minorias, né? É muito comum a gente ver também, junto com a pós-política, a ideia de teoria da ferradura, de que extremos seriam ruins, então a gente tem que podar os extremos para ficarmos num centro moderado e civilizado. Então, você vê pessoas, por exemplo, equiparando feministas a nazistas, né, aquela questão de chamar feministas de feminazis, tipo de... Isso tudo é uma espécie de discurso pós-político, está muito ligado ao liberalismo político, né, e que se alia com outro conceito que é o de ultrapolítica, que é a ideia de você criar falsos antagonismos, que vai trazer isso vai ser Slavoj Žižek, que ele vai trazer a ideia da ultrapolítica. E se a gente for pensar, né, em termos de psicologia social, esse tipo de instigador, né, de elemento é necessário para você ter uma coesão de grupo, porque é muito inerente à dinâmica, né, dos estados modernos, você utilizar o conflito como uma forma de agregar os grupos, né? O ódio, ele agrega até mais do que o afeto, do que o amor, em alguns casos. E a gente pode ver esse exemplo em relação por exemplo, os Estados Unidos hoje, pós-queda da União Soviética, e aí eu usei também uma autora, que é a Susan Buck-Morss, que ela vai analisar o fim das utopias de massa nos Estados Unidos e na União Soviética. E ela vai mostrar como que, mesmo após a queda da União Soviética e o fim do bloco socialista, de socialismo stalinista, né, você ainda tem essa necessidade de procurar um inimigo para manter essa coesão de grupo, né? O discurso do Estado-nação, ele precisa de um inimigo para coexistir, para se manter existindo, né? Então, a hegemonia dos Estados Unidos, por exemplo, é muito dependente desse discurso, né? E a mesma coisa a gente pode ver aqui no Brasil em relação ao bolsonarismo. Uma necessidade de criar um inimigo, criar falsos instigadores, como uma forma de validar a si próprio e manter a coesão nesse grupo, né? E a gente viu muito isso na eleição, na eleição de 2018, em relação a atribuir ao petismo, né, a peste de comunista, sendo que não é um partido, tem comunistas no partido, mas é um partido progressista e cheio de problemas, e que na esquerda se discute, mas foi um elemento que se utilizou para conseguir unificar a direita, né? E existem vários experimentos já na psicologia social que mostram isso. Um deles foi feito nos Estados Unidos nos anos 60, em crianças, numa colônia de férias, em que primeiro se colocou as crianças para competirem. E isso começou a dividir elas em grupos, e crianças que não se falavam antes começaram a se unir nessa relação de competir com os outros. E aí depois essas crianças foram colocadas numa situação supostamente neutra, e elas continuaram na mesma situação de conflito, e aí foi criada uma outra situação em que as crianças eram obrigadas a fazer atividades de grupo, em que elas acabavam tendo que cooperar na base, assim, na obrigação mesmo, não tinha como elas executarem as tarefas sem fazer isso em grupo. E isso acabou fazendo com que todo o grupo das crianças voltasse a entrar em coesão. Então, esse experimento é muito interessante para confirmar essa discussão, né? E aí, por fim, eu até acho que ainda tem um pouco mais de tempo, mas eu não quero me alongar muito. Mas, por fim, tem um pensador, que é o Carl Schmitt, que ele foi um jurista que defendeu o partido nazista na Alemanha e tudo, mas ele é muito estudado na teoria do direito, porque ele foi um teórico do poder, e uma coisa que ele dizia era que soberano é aquele que pode dirimir quem é e quem não é o inimigo, né? Então, o poder não está na mão de quem está governando, enfim, o poder está na mão daquele que é capaz de decidir quem que é o inimigo e quem que é o aliado, né? Então, a gente vê muito isso, assim, né? Quem controla a informação, quem controla as narrativas, controla a sociedade.
Então, por isso eu vejo muito importante também essa política, né, como tem sido feito aqui, de discutir memórias, né, é muito importante a gente ter uma política de memória, né, quando a gente fala em resistência, né, em grupos de defesa de direitos humanos e tudo mais, é muito importante ter uma política de memória, né, e com informações que estejam circulando na sociedade, de modo a criar de fato sínteses, né? Criar propostas, criar ideias e não criar falsos antagonismos como nós temos visto, né? Porque a polarização por si só não é um problema, né? Ela é necessária, a gente precisa de oposições para criar novas ideias. A questão é quando isso é feito com base em discussões que não têm base material, como, por exemplo, aquela discussão que havia nas eleições lá de 2018, se o Haddad adotou kit gay nas escolas, sendo que o kit gay nunca existiu, né? Então, as pessoas se preocupavam em discutir sobre o kit gay que não existia, e a gente acabava esquecendo de buscar, né, politizar os debates, né? Enfim, e é um desafio muito grande combater esse discurso, né, da pós-política, e eu vejo que, de fato, é importante a produção acadêmica, ela cumpre um papel importante, a meu ver, no sentido de dar nome as coisas, né, para que elas possam existir na nossa cognição e que a gente possa combater esse discurso, né? Enfim, é por isso que eu me senti na necessidade de produzir algo nesse sentido. Enfim, é isso, gente. Obrigado, viu? Muito bom. Nicolas, uma coisa que eu gostei muito do que você sublinhou é aquela frase do Safatli, que é o psiquiatra e filósofo paulista, que ele diz, na verdade, e isso nunca podemos esquecer, a política é a crença improvável e aparentemente louca de podermos ser outros, de viver de uma outra forma. Eu acho formidável isso, né? Porque dá uma importância ao aspecto da imaginação, que a gente tem sempre esse desejo de ser melhor, de ser diferente daquilo que a gente é. Isso é normal para todo mundo. E o importante é fazer as alianças corretas, fazer as escolhas corretas, para poder chegar mais adiante de onde a gente está. Pode ser que não seja um passo muito grande, mas é um passo razoável, necessário, que a gente não pode ficar no mesmo lugar sempre. Tem que mudar. Então, isso aí é um convite que o Safatli nos faz, a todos nós, para a gente levar a sério a nossa capacidade de sonhar, de desejar melhorar e de levar isso no sentido construtivo, de vamos encontrar aliados que nos ajudem, assim como nós podemos ajudá-los. Então, a ideia é essa, de cooperação, que a gente tem que se aproximar dos outros que nos ajudem para que nós possamos ajudá-los. Então, é por isso que eu estou aqui também, né? Aqui meio capenga, mas estou aqui porque eu preciso de ajuda, e eu sei que dos meus alunos, dos meus ex-alunos, dos meus filhos, dos meus netos, até do meu bisnetinho, que também se chama Nicolas, eu já sei deles todos que eles ajudam a gente pelo simples fato de estarem vivos, de estarem buscando também melhoras e oportunidades de avanço. Então, isso é um primeiro ponto que eu achei formidável no teu trabalho. Essa capacidade, você, Nicolas Bonelli, de buscar uma situação melhor para você, mesmo que envolva sacrifício de estar tendo que conviver com gente chata, às vezes, com professores, né, chatérrimos, como nós somos, às vezes, que falamos e não paramos nunca de falar, né, e queremos incutir uma verdade suposta que a gente tem na gaveta, queremos incutir em vocês, né, como se fossem pobres alunos aí desamparados, que estão cheios de ideias interessantíssimas, e que a gente mais aqui precisa ouvir e aprender com vocês. Então, é isso aí. Eu acho que uma coisa que estou querendo muito é que agora, daqui para frente, eu vou estar mais ligado com o pessoal da UDESC também, profissionalmente, eu vou estar levando as minhas pesquisas sobre juventude e outras matérias da cultura para o mestrado da UDESC em planejamento urbano e territorial, que o Francisco Canella foi que me convidou
para integrar uma equipe com ele e programar um curso lá. Então, eu vou estar transferindo para eles a minha pesquisa e também a minha atividade aqui com vocês, com a parte cultural, né, a parte mais gostosa e imaginativa das minhas pesquisas e da minha escrita. Então, eu vou querer que, de qualquer maneira, isso aqui que a gente está gravando seja levado também como parte desse acervo que a gente vai estar todo mundo transitando. Sorte que esses aspectos, e inclusive que eu coloquei até no título desse trabalho, e o Nicolas aceitou, a ideia de que você tem a possibilidade sempre de ser iludido pela pós-política, né, que tenta neutralizar a nossa capacidade criativa, mas você pode também pensar o seu futuro como uma utopia que está em aberto, uma utopia que é concreta, porque você não inventa ela sozinho, ela está na sua imaginação, mas ela pode ser concreta nesse aspecto de que apresenta desafios históricos, concretos, atuais, que a gente tem que se pronunciar a respeito, como em cada eleição, né? A gente é obrigado a votar, inclusive, tem sanções contra os que fogem da votação, você tem que comparecer, né? Justificar a sua ausência ou a sua presença com o seu voto, né? E isso aí é algo que a gente não pode escapar. É parte da nossa utopia preencher os vazios que estão ao nosso redor, inclusive o vazio do voto. As pessoas, muitos, eram antes obrigados a ficar de fora, porque havia uma barreira, ainda no meu tempo inicial, havia uma barreira que era a alfabetização. Se a pessoa não era alfabetizada, não podia votar no Brasil. Então, só aí, com essa decisão, já o governo botava mais de 40%, às vezes 50% da população sem direito de voto. Pois bem, nós conseguimos superar isso, né, na Constituição atual, que ainda está em vigor, de 1988, já foi aceito que a pessoa, mesmo não sendo alfabetizada, pode votar. E os tais alfabetizados que são formalmente alfabetizados, mas que são analfabetos funcionais, ou seja, não têm a prática da leitura, também podem votar com conhecimento de causa. Então, ele tem acesso a outros meios de comunicação para conhecer os candidatos e poder se pronunciar. Bom, então, essa ideia da utopia concreta é algo que a gente vai estar levando adiante, porque é parte do nosso imaginário coletivo, de melhorar de vida. Todo mundo quer melhorar de vida, né? Agora, encontrar o passo concreto mesmo, tem que ir testar com alianças. Não tem outra maneira. Você não pode pensar em experimentar nada nesta vida sem dar os passos necessários para fazer trabalhos conjuntos, que é o caso nosso aqui, meu e do Nicolas Bonelli. Nós estamos fazendo esse trabalhinho juntos para ver até onde a gente pode ir com ele. E estamos vendo aqui, e eu acho que vocês vão logo nos dizer se estamos certos ou errados, estamos vendo aqui qual é o teste que a gente tem entre outros colegas. Por exemplo, nós já tentamos levar para a revista de Ciências Sociais da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, que é dos jesuítas. E eles disseram o seguinte, que no momento, nessa revista, não pode ser porque eles têm um padrão de nível de aprovação para todas as revistas acadêmicas no CNPq e no currículo Lattes tem um nível de aprovação que tem a ver com exatamente a titulação. E quando o aluno não é ainda graduado, no é o caso do Nicolas, que está ainda trabalhando para a sua graduação, então, eles não deixam o cara publicar, pô. Eu acho isso, foi um teste, mas foi deliberado. Eu sabia já que a revista de Ciências Sociais da Unicinos segue essa diretiva, inclusive por necessidade de ter uma qualificação lá no critério deles, da CAPES e do CNPq, sobre o que é uma revista acadêmica. Agora, nós temos sorte, porque
não é só o Papa Francisco, que é jesuíta, mas também lá os jesuítas da Unicinos, eles têm lá toda uma página, um site que se renova cada semana, até diariamente. Eles põem mais, vão publicando as coisas que vão aparecendo, que eles aprovam a qualidade. Então, nós vamos tentar ver com o site, para ver se coloca esse nosso trabalho lá. E assim vamos aprendendo com a prática onde é que a gente pode ir, né? E onde convém ir, porque nós já sabemos que lá, no caso da Unicinos, convém para nós. Eu até me aposentei lá exatamente porque eu estava lá trabalhando com eles em tempo parcial. E quando eu tive o meu problema no coração, aí eu fui hospitalizado e tive que me aposentar lá. E de sorte que eu estou fazendo experiências desse tipo já faz tempo, né? Eu estou tentando seguir adiante enquanto eu posso. Uma outra coisa que só para eu, porque eu acabei acabou fugindo da minha fala, mas complemento o que o professor comentou, que tem uma outra coisa que o Safapi coloca muito, que quando a gente está falando em projetos políticos, a gente está falando também de tipos de subjetividade, né? Nós estamos falando de escolhas subjetivas, então a gente está falando também, quando a gente fala em escolhas políticas, a gente também fala em novos sujeitos, né? Então, quando você pensa dessa maneira como ele coloca, né, de que política é pensar o impossível, né, sonhar o impossível, também você está falando de si mesmo, né? Porque a gente é muito acostumado a viver num meio em que a gente é moldado a pensar sempre no imediato, fazer coisas repetitivas, mecânicas, e nunca pensar que é possível sair dessa realidade, né? A gente é muito moldado a buscar soluções imediatas e técnicas e sempre e não fugir muito desse tipo de subjetivação, sabe? Então, a gente fala também nessa perspectiva política, a gente também fala em escolhas subjetivas. E é uma coisa que o Safato trabalha muito nos livros dele, né, como na visão dele enquanto psicanalista. Certo. Bom, também tem, no caso da ciência política, você tem o que eles chamam de preferências que são objetivas e subjetivas. As preferências objetivas têm a ver com as oportunidades do sistema político, do governo, ou da própria organização social, se ela é permeável para a mudança ou não. E no caso das preferências subjetivas, você tem mais que isso, você tem o fato de que você tem uma adesão, né, a uma determinada ideologia, a um determinado partido, a uma determinada religião. Você tem uma variedade de possibilidades de adesão intencional do sujeito que varia de pessoa a pessoa e também de momento para momento, porque o sujeito pode mudar de partido, mudar de ideologia, mudar de religião, pode mudar de tudo que quiser, né? Só não pode mudar do seu próprio corpo. Isso aí não dá ainda. Estão tentando fazer substitutos, clones para as pessoas que vão ficando completamente deterioradas em certas partes do corpo, mas eu acho que ainda tem muito que trabalhar nessa direção. Então, aí que está, a gente tem mudanças possíveis e outras que não são possíveis. E aí, onde está, às vezes, mais difícil, é exatamente na sociedade, porque as sociedades se agarram no passado, né? Então, aí que está uma diferença importante, que a gente, nesse trabalho, começou a tratar. Então, a gente viu que é uma diferença entre ser conservador e ser reacionário. Os reacionários são aqueles que estão tentando nos enganar, né? São aqueles que estão tentando criar armadilha para nós. Agora, o conservador, ele não é necessariamente um reacionário, ele pode querer não nos prejudicar, ele pode querer simplesmente manter, digamos assim, um zelo, uma fidelidade ao passado, aos seus pais, aos seus professores, às suas escolas, à sua maneira de pensar. Ele pode querer continuar sendo muito mais ligado ao que ele era antes, mas ele vai ter que estar se adaptando, ele não pode negar o tempo, não pode negar a mudança de hora, a mudança de clima, a mudança de consequências, inclusive, catastróficas que nós temos tido no nosso clima, na nossa própria situação humana e enfim, existente no mundo onde estamos.
porque estão acontecendo consequências muito desagradáveis para as escolhas anteriormente feitas pelos demais. Então, agravaram a situação no clima, agravou-se a situação também física, geográfica, material, né? Até da humanidade toda. Isso é consequência de que as pessoas fizeram escolhas erradas. Nós também fizemos. Podemos corrigir, podemos tentar corrigir até onde a gente pode. Bom, se deixar que eu fale, eu não paro mais, porque eu sou professor, tenho esse vício de nascimento, ou melhor, de formação. É um viés que a gente tende a seguir com o movimento das ondas, e aí as ondas nos levam para qualquer lugar. A gente tem que ter a sensatez de não ir muito profundo para não ficar muito afogado. Massa. Então, o que vocês acham? Vocês querem a gente já pode abrir para conversa, para perguntas, Sim. colocações, e aí segue o debate. Então, Isso fiquem à mesmo. vontade, gente. Eu pensei que a gente poderia fazer como três pessoas, aí um tempo de resposta do Nicolas e do Paulo, depois mais três. O que vocês acham? Ok. Sem problemas. Como a gente se inscreve no chat? Pode ser. A Tatiana já levantou a mão, Tatiana, pode começar, tá? E eu acho que sim, os outros dois se inscrevem no chat. Bom, acho que o Everton pode começar, que eu não levantei a mão ainda, não. Ah, desculpa. Eu estou vendo uma mãozinha levantada de alguém, então. Oi, o Francisco Tachi. eu levantei a mão, não sei se alguém levantou na frente, ou quer falar, quer perguntar. Não, então é Senão eu você começo eu. e depois o Everton. Foi você. Estão me vendo? Eu acho que eu abri a câmera. É que eu não estou me vendo aqui, eu deixei numa forma de mosaico aqui, eu não estou vendo todo mundo. Estamos Bem, te então, vendo. ok, gente, cumprimentando a todos aí, parabenizando essa iniciativa aqui da Ana, da equipe toda, o Paulo e o Nicolas. Então, colocar aqui uma pergunta. Eu vou partir daquilo que o Paulo estava comentando ali, nessa diferença do reacionário, do conservador. Tive possibilidade de ver o artigo de vocês, achei muito interessante, né? E eu acho que tem algumas questões que, para mim, que eu queria perguntar, meio que pensando nas perspectivas, né? E uma coisa que chama muito a atenção e comunica com o que está escrito ali, dessa coisa da pós-política e do irracionalismo colocado como parte né, entra no jogo político com uma forma muito grande a partir de forças muito organizadas, né? Eu tenho chamado a atenção das pessoas, e acho que essa distinção, eu nunca pensei nesses termos de reacionário e conservador, né? Mas acho que dá para dizer que o conservador ele estaria dentro de uma linha, né, tracejada lá desde a Revolução Francesa, ou do Iluminismo, né, que marca o que é a civilização ocidental, direita e esquerda, né, assim como uma linguagem de direitos humanos, a ideia de cidadania, o habeas corpus, uma série de mecanismos, o voto, né, a noção de indivíduo, o contrato social, tudo isso está dentro dessa perspectiva, né. E o que se coloca, e aí eu acho que vem nessa questão do reacionário, essa distinção, é algo que rompe com essa linha civilizatória, onde a gente sempre se movimentou na política, onde a gente se degladiou com diferentes projetos, né, inclusive muitos projetos de ruptura com isso, mas partindo disso, né, se a gente pensar em todo o movimento operário, socialismo e tudo mais. E a gente vê hoje esse racionalismo se colocando, né, que parece que também é uma reação contra a sociedade bem informada, né? Então não interessa se é verdade ou não, né? O que interessa é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo que seja verdade, e aí vem alimentado por um ódio, né, muito grande. A impressão que isso se coloca. E o que me assusta muito é que isso vem a partir de forças muito organizadas, né? Essa coisa de manipular hoje as redes sociais, essa questão de manipular
manipular os algoritmos, aquela coisa do Steve Bannon, né, e de como isso foi produzido e muito bem instrumentalizado, de uma maneira muito esperta, por setores extremamente toscos da política e que se consolidam, né, o que a gente vê hoje, o Bolsonaro o tempo inteiro tendo que produzir um inimigo, né, pode ser inclusive a própria vacina. Eu tenho pessoas nas minhas redes sociais, parentes, aquelas coisas, né, infelizmente não são meus amigos, não são aquelas pessoas que foram parar nas vezes falando em vacina, com ódio e comprando tudo que vem, né, é algo muito assustador. Então, nesse quadro, a gente pensando que a gente se movimenta dentro de movimentos coletivos, que isso passa a ser instrumento dentro da política, tal como a gente sempre pensou, dentro de uma democracia, que a gente tem que disputar o voto, como é que vocês veem a perspectiva da gente fazer a superação, como... O que vocês vislumbram? Eu sei que é muito difícil, né, pensar, né, nesses termos, né, de enfrentar esse tipo de subjetividade que se tenta produzir agora, né? Bem, vou parar por aqui, porque eu já falei muito. Como professor também acabo me alongando. Tá bom? E mais uma vez, parabéns, Zé, adorei ouvi-los. O professor está sem áudio. Acho que a gente pode passar para o Everton, ou como é que vocês preferem? Deixamos desse jeito que eu estava propondo, Francisco, Everton, bloco, ter mais alguém? Um bloco, né? Tá. Então, com a palavra, Everton. Oi, gente, tudo bem? Espero não confundir com essa outra pergunta, mas eu acho que ela vem conversar com o que está sendo posto aqui, que na verdade é uma curiosidade minha sobre, sei lá, eu estou pensando aqui, essa coisa da pós-política me pegou muito como um lugar de que o esquecimento ele acaba sendo uma ação proposital, assim, né, de dispersão, para qualquer disputa possível nessa pós-política. Mas, ao mesmo tempo, pensando na figura do conservador, que está sendo trazida aqui, ele também traz uma espécie de memória que ele conserva ao longo do tempo e que cristaliza uma narrativa sobre determinado momento, não só pelo esquecimento da pós-política, mas também pela reafirmação autoritária, talvez, do reacionário. Pode ser. Enfim, né? Porque aí eu posso ter uma posição materialista, uma posição social de conservadorismo, mas eu posso ter uma subjetividade que não é só conservadora, mas também ela é autoritária, enfim, nesse sentido mesmo. Mas aí, tudo isso para pensar que existem as memórias de resistência, vou chamar assim. São talvez memórias que elas tentaram ser apagadas ou que, de algum modo, elas vêm tomando alguns espaços, assim. Outras vozes, né? Outras vozes. E aí, em que sentido, para vocês, como as memórias, elas têm sido articuladas na disputa da pós-política, assim? Como essas memórias de resistência têm sido articuladas? Quais iniciativas, vislumbres, o que vocês têm visto sobre essa memória disputando a pós-política? Porque eu acho que eu tenho interesse em saber dessas memórias nesse momento, assim. Porque a gente consegue narrar como a hegemonia traz a narrativa da sua história, né, e da sua memória. Mas e essas outras? Essas mínimas linhas, assim, onde é que elas ficam? Puxa vida. Posso responder? Estou respondendo? Pode não sei, está responder. funcionando. Aí depois Ok. Olha, eu Sim, vou só... depois, Felipe. Tem mais uma questão aí, não? Não, pai, pode acho que ser agora, Felipe, pode ser depois, então. Se tu tá com essa urgência, fala aí, fala mesmo. Com quem que você está falando, Ana? Não sei. Estou falando com você, Paulo, que teria mais o Felipe para esse bloco, mas se você está com urgência de já falar, já está articulando as ideias, fica à vontade. Tem problema não. Felipe fala depois. Felipe, fala aí. Deixa o Felipe falar. Tá bom. Tá bom. Eu acho que também é na toada aí do que está sendo trazido até aqui, eu vou pensando junto com o Everton e também a partir de uma fala do Francisco, né,
sobre, primeiro, a partir do Everton, de pensar essa outra história, né, que também está articulada com tudo isso que está sendo conversado aqui, mas essas outras histórias que estão localizadas num lugar, que aí, conversando com o Francisco, de uma humanidade negada também, né, porque todas essas construções, eu acho que o Ailton Krenak traz muito isso, né, de que a ideia de humanidade está muito localizada num regime eurocêntrico, assim, de humanidade, e que em todo esse processo, por mais que a ditadura tenha acontecido e vai recair sobre todos os corpos que estão numa resistência e alguns que vão perdendo também a visibilidade de sua história. E isso me fez lembrar em alguma coisa que vocês falam também, que não foi muito comentada ainda, e que de repente vocês podem falar para entrar nesse debate, que é sobre o comum, sobre essa ideia de comum, de comunidade, esse lugar que vai entrelaçar a convivência e essas subjetividades que se organizam a partir das alianças, que o Paulo falou um pouquinho também. Então, de repente, comentar um pouco por aí também, não sei, fiquei com vontade de escutar mais. Que bom isso, hein? Olha, sei lá, eu acho que tem tudo está relacionado aí, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui em Florianópolis para trabalhar na UFSC, a gente teve aulas e começou a discutir com o pessoal da geografia sobre o que era um território. O território aqui da ilha é muito interessante, né? Porque a gente tem aqui vários tipos de comunidade, vários tipos de situação climática, inclusive. Às vezes está ventando aqui na lagoa e ali a gente sobe o morro, chega lá na UFSC e não tem vento nenhum. E vice-versa, né? Quer dizer, às vezes tem uma puta chuvarada lá e aqui não tem nada. Está tudo muito tranquilo e calmo. Então, tem, assim, uma pluralidade de situações que o pessoal que estuda o território, o pessoal da geografia, principalmente, que eu aprendi com eles isso, é que o território é sempre, não apenas uma superfície, ele é também como se fosse uma escavação arqueológica, que toda pesquisa arqueológica, né, sobre o passado da civilização, antes aqui na ilha, em qualquer lugar, você tem que cavar uma profundidade que te permita ver as várias estratos, né, de configuração material e também cultural, né? Ali tem um depósito na escavação arqueológica, um depósito da cultura, das coisas que eram fabricadas, que eram vividas, comidas, plantadas. Está tudo ali, dentro de uma escavação arqueológica, mostrando como era a vida daquela comunidade naquele território, antes, né? Então, está tudo um depósito, está aí na base dos nossos pés. Então, sem essa escavação arqueológica, a gente não sabe como se constituiu esse universo onde nós estamos. Então, temos que fazer sempre essa escavação arqueológica. Quer dizer, a arqueologia nos ensina que nós não podemos conviver só com as nossas aptidões, com o nosso treinamento, temos que pensar no passado como uma estrutura e também uma cultura que nos cerca, que tem várias camadas, né? Eu acho que pensar em camadas de significado ajuda a gente a sair do pântano e da confusão mental de ter que adivinhar o futuro, porque, na verdade, é quase certo que o futuro vai ser uma escolha das coisas que já aconteceram. Vai ser uma escolha entre uma escavação arqueológica que cada um tem que fazer, junto com os demais, né? Junto com aqueles que estão mais próximos dele. Então, tem aí esse lance de que você vê a questão dos direitos, por exemplo, que o Chico Canela levanta, né? Buscar, aí eu lembrei de uma frase popular que eu já aprendi há muito tempo, que tem, assim, quando há uma questão de injustiça social, né, a pessoa diz, vou buscar os meus direitos, né? Vou buscar os meus direitos. Quer dizer, existe uma tradição populista da época do Vargas, que ficou na cultura brasileira, que as pessoas têm direitos, que eles não se dão conta, às vezes, ou não estão interessados. Mas quando ele se sente injustiçado no seu salário, né, profundamente impedido de comer, quando seus filhos estão com fome e ele não tem o que botar na mesa, então ele diz, vou buscar os meus direitos. Não é? É uma coisa formidável. Isso é parte da escavação arqueológica que a gente pode fazer.
E é só um exemplo de uma que eu fiz, que tem aí, né? Essa de buscar os direitos. Todo mundo hoje tem consciência disso, né? Todo mundo tem, primeira consciência que ele tem direitos. Só que, às vezes, não quer buscar, não pode, não deixa que ele vá buscar os seus direitos. Mas esse é um ponto muito importante, né? De tentar ver como podemos vencer essa questão dos algoritmos muito planejados, né? Organizado pela direita, pelos reacionários de direita, e que nós podemos tentar superar buscando aliados populares e também aliados que estão preocupados mesmo com a conservação do passado, né? Conservadores, por que não? Eles têm que nos ajudar a enfrentar esses desgraçados desses reacionários que tomaram o poder, à nossa custa e à custa deles, porque eles apoiaram, os conservadores apoiaram os reacionários no momento principal, que foi as eleições. Nós vamos ter que roubar, convencer, seduzir os conservadores a lutarem pelos seus próprios direitos de conservadores e, ao mesmo tempo, pelos nossos, que eles nos tiraram. Então, vamos ter que fazer alianças com pessoas que são muito desagradáveis, que são muito rançosas, mas não são reacionários, para poder tirar do poder os reacionários. Bom, além disso, o Everton levantou questões importantes, como essa da dispersão e da disputa entre memórias na pós-política. E eu acho que isso aí é um ponto fundamental, que eu gostaria de juntar, inclusive, essa discussão da dispersão com o que o Felipe levanta sobre o que é comum. Qual é a densidade da nossa comunidade, daqueles que estão dispostos a fazer, então, uma oposição ao governo Bolsonaro. A densidade tem a ver com exatamente as memórias que a gente tem, cada um de nós. Quer dizer, não são só os velhinhos gagás que nem eu que temos memória. Todo mundo aqui sabe onde é que andou, né? Tem lembranças agradáveis e desagradáveis das oportunidades que a vida lhe deu. Pois bem, vamos coletar essas lembranças comunitárias que cada um de nós tem. E lembrar a comunidade como sendo aquela expressão tradicional, inclusive, né, de uma resistência à mudança que não deu certo. Porque, no caso do Bolsonaro, é claro que não deu certo. Não deu certo para a maior parte de nós. Então, temos que juntar toda essa dispersão em que nós estamos e essa disputa de memórias que estamos tendo que fazer na pós-política com a nossa própria experiência comunitária. E isso aí é muito importante, e voltando novamente ao Canella, é que esse aspecto do ódio, do irracionalismo, que é manipulado pelos reacionários contra nós, ele tem a ver com exatamente a comunidade em que a gente vive. Quer dizer, existe toda uma discussão na literatura clássica, né, sobre comunidade, sobre comunitarismo, né, contra a estruturação de classes, a estruturação, digamos, do Estado e da própria sociedade em formas de poder. E o comunitarismo tem essa ênfase que é muito mais íntima e muito mais cálida, muito mais afetiva, na base da intuição, do nascimento, da família, que às vezes até chega a ser cansativa, né? Rotina. A rotina da vida familiar também tende a ficar muito massacrante e autoritária em cima de nós, mas a gente deixa para lá porque pensa na sua mãe, na sua esposa, nas suas filhas. Então, vai tendo essa capacidade de acolhimento que garante à comunidade a sua sobrevivência. E ela é seguramente muito mais forte do que as intuições, ou as opressões, ou as imposições puramente sociais e políticas. Ela é, digamos, a provedora da vida e também da própria política, enquanto manifestação inicial. Tudo que existe hoje nasce do que foi uma comunidade antes, do que foi um casal que deu à luz filhos. Então, essa situação espontânea, que às vezes toma uma perversão até totalitária, organicista, né, e mecânica, na verdade, não precisa ser assim, não deve ser assim, na verdade, não pode ser assim, porque ela exige de nós os nossos afetos.
A comunidade exige os nossos afetos e não por menos, porque nos deu a luz, né? Quer dizer, não existe nenhuma razão mais forte do que essa, e que nos iluminou com a primeira luz que recebemos. Então, tá, é isso que eu estava para responder agora, mas eu sei que o Nicolas deve ter coisas importantes a dizer também. Eu queria acrescentar algumas questões que eu achei bem legal, esses questionamentos sobre política de memória, etc. E esse artigo que eu compartilhei ali é um artigo de opinião de um site de mídia independente, de um grupo de esquerda que monitora a situação política nos países que fizeram parte da União Soviética. E esse tema da memória me interessa muito também, porque esse artigo traz muito pouco, assim, a ideia de que uma das formas da gente ter uma memória que, de fato, seja politizada, seja popular, é você pensar numa história marginal, uma história popular, né? Você não pensar tanto numa história do Estado, né, enquanto instituição, mas pensar nas pessoas que viveram naquele contexto e que estavam vivendo suas vidas naquele cenário, né? E um exemplo nesse sentido foi o trabalho da Svetlana Alexievich, que é O Fim do Homem Soviético. Tem Vozes de Chernobyl também, ela trabalha muito com história oral, e ela fez muito esse trabalho de entrevistar pessoas comuns que viveram naquela época, como uma forma de registrar, né, movimentos de oposição, resistência. E tem o Howard Zinn também, que ele é norte-americano, ele escreveu um livro que é a História do Povo Norte-Americano, que é o Estilo das Veias Abertas da América Latina, que também faz esse trabalho da história mais marginal. E eu acho muito interessante essa perspectiva da história, né? E o caso da União Soviética, eu estou dando como exemplo, porque existe muita questão de discutir o stalinismo, né, o culto à figura do Stalin, aqui no Brasil, etc. E é engraçado que na Rússia você tem tanto o stalinismo da direita quanto o stalinismo de esquerda. Existem nacionalistas ultraconservadores que enxergavam no Stalin uma continuação do czarismo e que veem hoje no Vladimir Putin a continuação do Stalin, uma continuação de uma masculinidade, um patriarcado, enquanto que existe daí um stalinismo de esquerda que vê no Stalin uma centralização revolucionária, sabe? Então é muito interessante ver essa perspectiva, né, de como esse fenômeno, né, do líder autoritário, ele é tanto carismático dentro da esquerda quanto da direita na Rússia, né? E é um tema bem interessante também, porque quando a gente vai falar em panorama político no Oriente, na China, na Rússia, você tem uma discussão muito mais complexa, eu vejo, quando a gente vai falar em conservador e reacionário, eu tenho muito interesse assim, em estudar essas questões, porque a gente vê essas trimologias numa perspectiva muito ocidental, né? Mas na própria União Soviética mesmo, aí, né, o Berlim, etc., existia uma confusão dos termos, assim, muita gente utilizava o termo direita para falar sobre quem defendia a União Soviética, a esquerda, quem era contra, aí depois inverteu, quem era a favor da União Soviética era a esquerda, quem era contra a direita. Então, é uma questão complicada, assim, essa do controle do Estado, né? Eu vejo que a gente não pode perder de vista a ideia de luta de classes, eu acho que a gente não pode, eu particularmente não sou da ideia de pensar um capitalismo humanizado, então eu acho que a questão do comunitarismo, né, linkando, ele é importante no sentido da gente poder criar utopias mais imediatas e poder, como é que eu vou dizer, criar laços com as pessoas. Eu não acho que o comunitarismo por si só seja uma solução, mas eu acho que é importante a gente pensar em novas formas de subjetivação, sabe? Não adianta você querer mudar o mundo se você não está se mostrando uma pessoa diferente daquelas que você critica, né? Então, nesse sentido, eu acho que o comunitarismo é importante. Tanto é que nessas eleições eu vi duas candidaturas que ganharam, a candidatura mais votada aqui de Floripa foi do Marquito, né? E ele puxou junto uma outra candidatura coletiva, de co-vereadoras, 5 mulheres, que tem como pauta a questão da agroecologia, etc. E o que me chamou a atenção, não só o caso aqui de Florianópolis, mas em vários municípios por aí ganharam espaços, mandatos coletivos. E eu vejo muito nesses mandatos coletivos essa proposta de tentar trazer ideias comunitárias, né, como tipo, mutirões, hortas comunitárias, coisas que são simples, que muita gente ignora, acha que é besteira, mas que agrega as pessoas, né? Que de imediato são importantes quando você quer criar espaços, né, de debate, de politização,
Então, eu acho que claro, a gente não pode pensar só em comunitarismo, assim, vou fazer uma ciranda aqui e vou mudar o sistema. Eu acho que é um pouco das duas coisas. A gente tem que pensar em coisas, medidas concretas, né, de combater, né, de pensar numa luta de classes, mas também tentando aproximar as pessoas da gente, né, e partilhar novos valores de subjetivos mesmo, né, que não até acho que é uma frase que o Safatli usa, que ele parafraseou o Agamben, que ele fala que o Partido Comunista na Itália perdeu espaço, né, na política, depois daquela operação Mãos Limpas, que acabou degenerando o partido, ele acabou sendo, como foi o petismo aqui, né, foi muito associado com a corrupção. Ele fala, não adianta você querer mudar o mundo quando a esquerda quer ser rica, criticar o Silvio Berlusconi, né, que era o primeiro-ministro da Itália, né, que era como se fosse um Silvio Santos da Itália, né, que virou primeiro-ministro. Ele fala, não adianta você criticar quando você quer ser o Berlusconi, né, não adianta você ser de esquerda quando você quer ser aquela pessoa que tem dinheiro, né, quando você quer só trocar 6 por meia dúzia, você quer ocupar o poder, né, no final das contas. E por fim, é um tema também que eu gosto muito, e eu ainda quero me aprofundar, que é a ideia da subjetividade jurídica, que o professor Alisson Mascaro e o Silvio Almeida, eles exploram bastante. E essa ideia, assim, de como o direito, na verdade, é uma prisão, né, no mundo capitalista, ele define quem nós somos, né, a lei, ela estrutura a nossa vida, as nossas mediações sociais, né, o direito à propriedade, né, vai definir quem você é no mundo capitalista. Então, por isso a gente pode falar numa subjetividade jurídica. E quando a gente fala numa sociedade não capitalista, a gente tem que falar num mundo que não seja regido pela propriedade privada e por consequência, pelo direito. Mas acaba sendo uma contradição, porque muitas vezes a gente se coloca nesse movimento de lutar contra o sistema, cobrando mais direitos sociais, né? Então, tanto o Silvio quanto o Mascaro falam muito essa questão de que a gente tem que pensar no direito como uma ferramenta de ganho imediato, né? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam viver. Então, o direito, ele oferece, os direitos sociais oferecem ganhos imediatos para a gente, mas o horizonte não tem que ser esse, né? Mas a gente também não pode subestimar a necessidade de leis, de políticas sociais, como eu vejo muita gente também fazendo, achando que é besteira, é ciranda, sabe? Enfim. Certo. Perfeito. Pessoal, fazemos mais uma rodada? Sim. Alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? Tatiana. Pode falar, Tatiana, à vontade. Só um minutinho, deixa eu liberar aqui. Estão me vendo? Sim. Tá. Bom, Sim. primeiro achei muito legal a provocação, né? O nome da atividade, né? A polarização e pós-política, utopia concreta ou ilusão enganosa. E aí, esse debate da racionalidade, que a gente chamou aqui antes de racionalismo, e que às vezes, né, ou de pós-política, e que muitas vezes também pode ser chamado de pós-verdade. Bom, primeiro, assim, eu venho de um grupo, eu me formei politicamente em um grupo de comunicação, de mídia independente, onde o mote, naquele período, né, 99, 2000, era odeia a mídia, seja a mídia, né? E hoje a gente vê, assim, aquilo que era um horizonte utópico, assim, desse grupo, hoje se concretizou, né? Se realizou de algum modo, e a gente vê que o resultado não é exatamente o que a gente esperava, né? O que a gente imaginava, assim. Então, mas eu vejo isso como, assim, um desafio necessário. E aí, às vezes, eu levo essa mesma reflexão para isso que muitas vezes nos preocupa, né? Em torno dessa pós-política, pós-verdade, se ela não seria, de algum modo, também uma transição, né, ou um desmantelamento daquela narrativa única da modernidade, né? A gente vive um momento, assim, onde muitas vozes estão reivindicando, e me parece que, às vezes, é natural que a gente tenha esse momento
um momento de transição que, né, que seja de instabilidade e tudo mais. Então, eu queria saber, né, do Paulo e do Nicolas, se há, né, nessa quebra dessa hegemonia também, e nesse momento difícil, né, algum tipo de oportunidade, né, algo que deva ser explorado como um potencial, talvez um convite, né, que a volta desses muitos discursos, né, que a rede social propiciou, e às vezes é um desafio da volta para a comunidade, enfim, quais são as sementes que possivelmente estão embutidas, né, nisso que a gente está chamando de pós-política, pós-verdade, e a irracionalidade, né? Mais alguma questão? Por enquanto não tem, mas aí então eu vou aproveitar para trazer uma minha. Mais que nada uma curiosidade, né? Com relação a de que comunidades e com quais comunidades vocês estão se aliando, né? E se construindo. Onde é que vocês estão, né? Se conectando, seja com a memória, seja com o viver mesmo, né? Essa é a minha pergunta e curiosidade. Grande pergunta essa, hein? Quer começar? Dá para rodar. Eu começo? Pode começar? Sim. Bom. Bom, é um percurso aqui que bastante assunto, assim. Mas sobre a relação à mídia, eu vou dizer que talvez eu esteja numa bolha, que seja mais progressista, né, como todos estamos de certa forma, assim, mas eu acho que eu tenho motivos para estar otimista, sabe? Eu tenho visto que, comparado a uns anos atrás, né, quando a gente via as redes sociais dominadas por movimento de vir para a rua, o Brasil acordou, e você via uma despolitização, sabe? Pedidos de baixar a bandeira, você não entendia o que estava acontecendo, né? E era muito um movimento assim que não tinha rostos, né? Apenas dizer o que ele não era. Então, eu tô otimista nesse momento, porque eu vejo que as coisas estão um pouco mais configuradas, sabe? Eu vejo que a direita deu suas caras, e vejo que a esquerda tem reagido da sua maneira, e tenho visto de certa forma otimista, assim, vendo que alguns intelectuais têm buscado ocupar plataformas de comunicação. Eu acho que hoje em dia ocupar, se é que eu posso usar esse termo, mas eu acho que utilizar o YouTube é uma ferramenta essencial. Eu, particularmente, já não assisto mais televisão, acho que muitas das novas gerações, o Guilherme Boulos, ele inovou muito nessa campanha, foi uma surpresa, né, quando ele foi para o segundo turno, porque ele foi capaz de utilizar essas ferramentas de mídia que são hoje a internet. E, claro, com toda essa defasagem do certo, eu não acho que a internet seja um instrumento de convencimento de quem pensa diferente da gente, ela nos fecha mais ainda. Mas eu acho que a gente pode investir na politização de quem já está do nosso lado. Porque eu vejo que, há uns anos atrás, a gente não tinha... eu, particularmente, me sentia muito desamparado, né, me identificando como esquerda, não sabia muito bem onde me encaixar, sabe, pela despolitização causada, inclusive, pelo lulopetismo, né, que investiu numa inclusão pelo consumo durante muitos anos e não se preocupou em criar uma aglomeração política, né, criar movimentos de base, continuar os movimentos de base que levaram ele ao poder, né. Então, eu acho que eu, particularmente, inclusive, um termo que eu trago no texto, que é a ideia de minorias ativas, né? Acho que por mais que a gente esteja em desvantagem, a gente está moldando a maioria, de alguma forma, porque é dialético, né? A dialética é dessa forma, a gente está sempre nesse movimento de usar e ser usado, né? E moldar e ser moldado. O Maquiavel falava isso, né? Quem usa alguém também está sendo usado, né? Então, eu acho que a gente precisa investir na politização dos nossos semelhantes, né, e investir em espaços de acolhimento e espaços de formação política mesmo, para que a gente se sinta à vontade de agir, né.
Não sei se respondi essa pergunta, mas é a maneira que me deixa otimista. E sobre os espaços coletivos, né? Eu atualmente sou filiado ao PSOL, e eu tomei essa decisão graças a esse movimento de me politizar. E no começo foi muito importante eu encontrar pessoas no YouTube que tinham alguma, como a Sabrina Fernandes, a Rita Von Hunt também, que é uma drag queen, que está fazendo comunicação. Claro que tem suas limitações. Uma delas é que você é obrigado a se adequar àquele molde comercial. Então, aos pouquinhos, você vai deixando de ser um pouco radical no discurso, você vai tendo que, às vezes, fazer propaganda aqui, propaganda ali, tu vai ficando mais suavizar o teu discurso para se adequar àquela plataforma. Mas eu vejo que para quem está em uma situação de desamparo, é muito bom encontrar referências, né? Encontrar uma pessoa que você se inspira, né? E hoje eu estou no PSOL, afiliado, eu estou transitando aí entre correntes, ainda estou pensando, estou entre o Subverta, já pensei em entrar na Revolução Brasileira, mas eu estou sempre nesse espaço de diálogo. Eu também não gosto muito de me fechar, me sectarizar num local só, tá? Eu gosto de estar sempre pegando informações de pontos diferentes, porque também, eu vejo que a esquerda também está presa nessa lógica de grupo, né? A gente montar a nossa corrente, o nosso grupo revolucionário, que é o certo, é puro, é a razão. Então, a gente começa a criar disputas com os outros, as outras correntes de esquerda, porque fulano é stalinista, porque ciclano é utópico, não sei o que lá é pós-moderno, esse aí é cirandeiro. Aí você começa a criar essa polarização com outros grupos da própria esquerda, que em tese são seus aliados, para dar mais coesão para o seu próprio grupo, né? Isso também eu acho complicado, e a gente tem que aprender eu acho que também nós que somos progressistas de modo geral, temos que aprender a nos respeitar de alguma forma, sabe? Entender que a disputa é necessária, eu acho que é muito difícil a esquerda ou o progressismo como um todo se unir, eu acho, mas a gente pode tentar se respeitar, no sentido, assim, de construir pontes e sínteses, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim. Paulo, eu fechei teu microfone, você consegue? Você fechou, não pode fechar minha boca. A boca serve para comer, além de servir para falar, né? Então, a gente... Essa é da microfonia, desculpa o desconforto. Tudo bem, querida. Você está encarregada disso, né? Isso é ótimo. Eu fico feliz que você está aí fazendo essas coisas. E, claro que a minha resposta para vocês, tudo tem a ver com a minha experiência. Então, veja, a minha experiência foi principalmente a partir do Chile que comecei a aprender a democracia. Cheguei lá com a eleição do Salvador Allende, digamos, com o rabo entre as pernas, fugindo da ditadura do Brasil. Né? E foi lá que nasceu a Ana, por isso que ela é assim, tão cuidadosa e tão bem organizada. Né? É uma menina, digamos assim, modelo para nós, todos. E por isso que ela nos tem um carinho e também essa compreensão humana. Ora, a minha resposta sempre foi para essas questões da Tatiana, por exemplo, sobre a questão da pós-verdade, a volta à comunidade. De fato, eu estou voltando à comunidade dos exilados todo o tempo, porque eu praticamente aprendi alguma coisa de democracia, foi lá no Chile, e depois, quando a gente foi para o Canadá, que nós ficamos 4 anos no Canadá, e lá a gente aprendeu também como é que se pode, através da comunidade dos exilados, sobreviver num país tão frio e tão distante. Pois bem, eu aprendi lá no Canadá, por exemplo, uma vez que a gente estava morando lá mais, digamos, perto do centro, da cidade de Toronto, tinha lá, tem todo ano um festival ali na beira do lago, que é muito interessante, é bonito de ver, e vem gente de todo o Canadá, ou pelo menos das províncias mais próximas, para assistir, participar e ver os eventos que tem lá, é um festival folclórico e também de venda de coisas, de mostrar os produtos canadenses. E o mais interessante é que ali na redondeza do lago, então, o pessoal que mora ali aluga o espaço que eles têm no seu jardim, na sua garagem, para botar os carros dos visitantes
canadenses que vêm de outros lugares. Então, eu percebi que ali em vários daqueles nossos vizinhos, ali que alugavam o seu jardim, que os caras permitiam que entrassem no jardim carros que vinham lá e destruíam o jardim, só para ganhar $5, que era o que eles cobravam por dia pelo estacionamento. Então, depois eu fui perguntar para alguns daqueles vizinhos qual era a vantagem que eles tinham, porque eles iam gastar muito mais do que aqueles $5 só para reconstruir a grama e as flores, que os carros que eles deixavam lá, que estacionassem, eles destruíam tudo, né? E aí eles me disseram, não, é o seguinte, a gente tem que alugar porque os outros vizinhos estão alugando. Então, se eles estão alugando e estão ganhando $5, por que nós não vamos alugar também e ganhar os nossos $5? Se a gente não ganhar $5, nós estamos perdendo para os vizinhos, entendeu? Aí eu disse, não, eu entendi, só que eu não sou tão ganancioso de trocar minhas flores e a minha grama. Se eu tivesse, eu morava num apartamento, mas se eu tivesse grama, eu não ia trocar por uma bobagem dessa, porque eu ia saber, vinha estar perdendo dinheiro e perdendo a beleza das flores. Não, então, não me interessa. Então, veja, eu aprendi com isso como é que funciona essa ambição, não é só do neoliberalismo, é do capitalismo. É que se o seu vizinho está ganhando dinheiro, você está perdendo. Entende? O cara pensa assim em termos de que estão lhe roubando sempre. Se você não está roubando, você está sendo roubado. Ora, quem pensa desse modo é ladrão. Não é? Eu pelo menos me sinto assim, que eu não posso assumir esse tipo de mentalidade, porque é uma violência contra mim. Eu penso assim. Agora, assim funciona, do meu ponto de vista, a mentalidade do capitalismo. De que você quer viver, mas quer viver à custa dos outros, não à custa de si mesmo. Então, aí que está, você tem que trabalhar, e a ideia da comunitária é essa. A ideia da comunidade é que você não pode ser obrigado a fazer as coisas, mas você tem que ser persuadido internamente, pelo seu próprio raciocínio, de que o que você vai fazer é correto. Porque senão, não consegue. Eu não consigo, pelo menos. Né? E outros não conseguirão. É por isso que o comunitarismo também é uma opção. Porque tem gente que gostaria simplesmente de pensar a sociedade como uma estrutura, que impõe as suas regras de fora. E eu penso que existe uma estrutura de poder, isso é necessário ter um posto de polícia, assim como tem um posto de saúde, para proteger a maioria das pessoas que não querem ser roubadas, de proteger as pessoas do bandido. Senão todo mundo ia estar armado, ia ter que andar armado, que nem andam os americanos, matando uns aos outros. E isso não é a questão conveniente. Todos têm que estar protegidos pelos demais, e não destruídos pelos demais. E eu acho que o Nicolas tem razão nesse ponto, porque as comunidades que a gente está, que eu tenho estado, pelo menos, desde o início, são comunidades que primam por essa postura de acolhimento e de desmilitarização, de tentar renunciar ao uso das armas porque seria desnecessário, e até ofensivo usá-las. Então, nesse ponto de vista, eu penso que eu também sou otimista, e especialmente pelas mesmas razões que o Nicolas levanta. Quer dizer, a direita deu as suas caras, né? Está mostrando a sua pretensão de onipotência. Estão pensando que vão sobreviver por suas próprias forças. E, na verdade, estão mostrando cada vez mais que não tem condições de enfrentar a justiça. A justiça é necessária e que ela tem que continuar realizando o seu trabalho. Então, eu sou otimista também. E eu termino aqui simplesmente dizendo um outro exemplo de outra pensadora, filósofa e feminista norte-americana, que se chama Nancy Fraser. Essa mulher é extraordinária, porque ela pensou um termo muito interessante
para o tipo de procedimento que deve haver entre as pessoas que pensam como nós, né, que tem uma ênfase na comunidade. E ela disse que tem um tipo de solidariedade que se coloca entre as pessoas que pensam como nós, que é justamente essa de ter uma vigilância e também uma estratégia que é multidimensional e, ao mesmo tempo, ela é voltada para a eficácia produtiva do que quer fazer. E eu vi um exemplo disso na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York, quando foi feita lá uma homenagem para esse jurista que estava condenando o Lava Jato, né? Como era o nome dele? O Moro. Né? Ele foi homenageado lá na Universidade de Columbia por uns brasileiros reacionários que estavam fazendo pós-graduação lá em Colômbia. E tinha lá uma colega nossa aqui da área de gênero, a Miriam Grossi, que estava fazendo um pós-doutorado lá, e ela conheceu a Nancy Fraser, que é professora da Universidade New School, a nova escola, que foi criada pelos exilados da Universidade de Frankfurt, quando, durante o nazismo, eles foram para Nova York e lá criaram uma universidade, chamava a New School, Nova Escola de Sociologia. E a professora Nancy Fraser é professora de filosofia lá, agora. Então, ela foi convidada pela Universidade de Colômbia, ou melhor, ela foi desconvidada pela Universidade de Colômbia no evento que foi em homenagem ao Sérgio Moro. E ela não aceitou, porque ela foi lá antes do evento e treinou as várias brasileiras de esquerda que tinha lá, algumas, não muitas, mas tinha, uma meia dúzia. Ela treinou o que elas iam fazer quando o Sérgio Moro chegasse lá. Então, o Sérgio Moro chegou lá, o que houve uma série de pessoas que se inscreveram para levantar questões antes, logo no início, né, que ele começou a falar, e essas, digamos, 6 primeiras pessoas eram todas treinadas pela Nancy Fraser. Então, elas começaram a levantar questões logo que o cara terminou de falar, e aí todas elas estavam questionando a legitimidade da prisão do Lula e a legitimidade do Lava Jato e os seus efeitos no Brasil. E claro que isso indignou o resto da turma de brasileiros reacionários que estava lá, que queriam homenagear o Sérgio Moro, e começaram a vaiar ela. A vaiar as colegas da Nancy, discípulas da Nancy Fraser, que estavam organizando essa manifestação contra o Sérgio Moro. Mas o problema é que a turma que estava lá fazendo a cobertura, gravando, gravou a vaia. E dava a impressão de que a vaia era contra o Sérgio Moro. Veja só que articulação bem feita isso aí. Né? Como é que se faz uma articulação dessa natureza com base numa postura ética? Parece errado, né? Mas não é. Porque nós temos que aprender a usar aquilo que acontece ao nosso redor para não só nos defender, mas para nos salvar. Porque se os reacionários, a gente deixar eles agirem, eles vão querer aniquilar conosco. Nós vamos perder a nossa vida, vamos virar mártires da Santa Igreja Católica, né? Quando a gente não tem nenhuma vontade de morrer ainda. Tá? Pode um dia chegar a ter essa vontade. Né? No meu caso, não chegou até agora. Posso garantir a vocês que eu quero continuar vivinho da Silva. E por isso que eu estou articulando essas ideias aqui, tentando articular essas ideias, e admirado do que o Nicolas conseguiu fazer em tão pouco tempo que ele está estudando na academia. Ele está conseguindo esse resultado extraordinário. Eu estou achando formidável poder, para vocês, explicar que a gente não precisa virar otário para continuar vivo. A gente tem que ser mais vivo que os que pretendem ser mais vivos que nós. Então, tem que se avivar. Né? É isso aí que é a minha mensagem. Viu?
Gente, então, coisa maravilhosa essa tarde, né? A gente agora vai deixar, então, uns minutos aí para manifestações diversas, né? Deixar a conversa mais solta também, se alguém quiser falar. E aí, Oi, pode falar, Nicolas. Trazer um complemento para a fala do professor, que inclusive é uma citação que eu trouxe, que é o Salfato chegou a dizer num artigo que ele escreveu, em que ele comenta que o Daniel Mel também vai discutir sobre isso, que não existiria uma onda conservadora ou reacionária no Brasil. O que existe, isso seria um pretexto para explicar a falta de organização da esquerda e dos grupos progressistas. E eu compartilho um pouco dessa opinião, assim, de que eu não acho que é tanto o lado de lá que seja tão forte, eu acho que o lado de cá que está desorganizado e não está conseguindo se politizar, né, e se estruturar mesmo de uma forma que seja propositiva e que saia dessa armadilha de buscar apenas técnicas e soluções neutras e pós-políticas, né. Gente, então, e alguém gostaria de trazer comentários, se manifestar? A gente tem mais alguns minutos aí. Sim, eu quero. Nada conclusivo, viu, gente? É só umas coisas que a gente abriu essa conversa falando de movimentos sociais, e para mim eu fecho aqui no coração com essa ideia ainda de movimentos sociais, que foi o que abriu essa fala, por uma questão mesmo que o quanto que isso vai afastando as comunidades e os interesses comunitários da estrutura de Estado, no sentido, então, de criarem muitas vezes atitudes e instituições paralelas ao Estado oficial para poder resolver problemas aí que de algum modo, estão num limiar com o Estado, mas que, de fato, só ganha corpo a partir de uma realidade concreta dessa comunidade. Estou pensando, por exemplo, não pondo em oposição as figuras, acho que o pensamento dialético, nesse sentido, ele nos ajuda a entender como que é para além de uma oposição, a questão de que hoje, agora, domingo, a gente vai ter uma eleição, tem o Boulos, né, que é um ótimo candidato, na minha perspectiva, mas nesse sentido, o quanto que o Boulos ele é autorizado a fazer um debate e reconhecido nesse debate por uma estrutura que, na verdade, não é ele que autoriza, é uma estrutura que autorizou ele a trazer essa pauta para o espaço da democracia representativa, que é o próprio MTST. Como as memórias dos movimentos de moradia no Brasil, elas são negligenciadas ou suprimidas a partir de uma estrutura aí de representação política que acaba, de um modo, silenciando essa vida comunitária na margem do Estado, que é o que sustenta a nossa realidade mesmo. E aí é isso que eu queria só compartilhar, que me veio como provocação de tudo isso. Até escrevi ali, a professora Angélica Lovato, que é do IELA, mas ela trabalha na Unesp de Marília, se não me engano. Eu fui numa palestra dela uma vez e ela comentou que a gente não tem que falar movimentos sociais, é movimentos populares. Segundo ela, movimentos sociais são uma apropriação identitária para você tirar esse caráter de classe, né? Porque daí movimento social abarca ONG, abarca tudo que não necessariamente tem viés de classe, né? Pode ser assistencialismo também, entre movimentos sociais, né? Mas, Nicolas, permite só um comentário, porque ontem eu estava eu acho que tem que cuidar um pouquinho com essa crítica ao identitário que tem se tornado uma moeda corrente. Uhum. A luta de classes e a formação da classe operária, se a gente estudar a história, ela é um intenso processo identitário. Não é à toa que o lema do Marx, né, é proletários do mundo univos, precisa fazer a união, porque a classe é dispersa. Eu digo isso porque ontem eu estava num debate e eu ouvi falas do estilo que movimentos identitários, e aí entra o movimento LGBT, o movimento das mulheres, os mais variados, quilombolas, o movimento antirracista, eles fragmentariam a classe. Não. Em dado margem, eu tenho ouvido algumas formulações por aí, e ontem eu fiquei muito surpreso com a intensidade com que apareceram formulações a partir dessa crítica do identitário, que eu acho que é uma coisa muito datada, esses movimentos identitários que tiveram uma força nessa questão dos movimentos sociais, dos anos 80, 90. Hoje as demandas são outras, e tem que se repensar os limites disso. Mas a gente não pode cuidar para não retroceder
no sentido de um discurso de classe que esquece questões de gênero, que esquece questões de orientação sexual, questão ligada à mulher, tudo como questões menores ou apenas questões como anzóis ou iscas para trazer o pessoal para a organização revolucionária, que aí vai fazer, a partir da luta de classe, que vira uma entidade extremamente abstrata. Né? Então, só chama atenção para esse ponto, que é um cuidado que eu tenho visto assim, um discurso muito forte anti-pauta identitária. Hoje, a própria eleição do movimento agroecológico que você citou, a eleição de uma Carla Aires, em Porto Alegre também, mulheres aparecendo na eleição, o pessoal trans que está aparecendo, são pautas de resistência e que são atores que estão articulando isso com a questão da luta de classes também. Né? Então, só chama atenção uma observação. Eu sei que não deve ser a tua perspectiva, pelo que eu ouvi até agora de tudo. Então, é que justamente, até um ponto, talvez você possa dar uma opinião sobre isso, mas eu costumo, eu vejo alguns intelectuais diferenciando o termo identitarismo de pautas anti-opressão. Eu sou dessa turma de que eu procuro usar o termo pauta anti-opressão, porque eu também me incluo no movimento LGBT e tal. Eu costumo dizer que eu luto por pautas anti-opressão. E eu gosto de dizer que o identitarismo está mais ligado ao indivíduo, então é justamente uma apropriação liberal. Mas eu já vi algumas pessoas de esquerda também colocando que seria identitarismo de toda forma, até porque os próprios marxistas que reivindicam as imagens soviéticas e a força estão sendo identitários também, de alguma forma, né? Estão lutando pela identidade do homem soviético ainda, né? E às vezes ele não tem nem conteúdo, né? Só tem a roupa lá com a CCP, a banheira do Che Guevara, isso também é um identitarismo, né? Mas eu gosto de utilizar o termo pauta anti-opressão, eu não sei o que você acha. Não, eu concordo, é que aí é uma outra terminologia, né? O problema é não ir o bebê junto com a água do banho, né? Porque esses movimentos que surgem com o termo identitário nos anos 70, 80, fazendo toda uma pauta dos novos movimentos sociais, eles têm uma perspectiva muito clara que é anti-opressão, anticapitalista. Mas talvez seja uma forma muito interessante para perceber essa tensão constante dos movimentos sociais e essas apropriações sistêmicas, né, que são feitas, como o caso das identidades. Né? Você incorpora um ideário liberal e neoliberal com toda a tranquilidade as pautas antirracistas, as questões feministas, LGBT e tudo mais. Né? Pode ser uma distinção interessante estabelecer essa, sim, para demarcar essa diferença. E aí alguns outros, acho que até a Nancy Fraser vai trazer um pouco nesse sentido, ela vai falar sobre o identitarismo mesmo, né, o identitarismo enquanto movimento por si só, que foi uma apropriação liberal e tal. Individualista, né? Bom, a gente vê que a conversa ela poderia se alongar muito, né? Que bom, que tarde maravilhosa. Mais alguma questão, algum comentário? Eu quero comentar. Então, isso que o Chico falou, o Chico Canela, e o Nicolas também, eu acho que existe toda uma espécie de equilíbrio que a gente tem que manter, que eu tratei de apontar a intervenção da Nancy Fraser lá na Universidade de Colômbia, que ela não estava nem presente lá para enfrentar o Sérgio Moro, mas ela mobilizou o movimento social dos bolsistas brasileiros que estavam lá assistindo, inclusive conseguiu dividir os bolsistas lá, o pessoal de esquerda contra os conservadores e os reacionários direitistas que estavam tentando promover o Sérgio Moro. Tanto que o Sérgio Moro não voltou mais depois, nem conseguiu nenhuma canja a partir dessa jogada. Por quê? Porque a Nancy Fraser é muito hábil. Ela é uma mulher que aceita aquilo que é bom do passado marxista que ela tem, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é bom também do movimento feminista, onde ela é importante líder nos Estados Unidos. Então, ela consegue conjugar as duas coisas indiretamente, e foi isso que ela fez na visita do Sérgio Moro na Universidade de Colômbia. Então, a pessoal que estava lá e que nos relatou o episódio foi taxativo de mostrar como ela conseguiu manipular os meios de comunicação presentes para transformar numa vaia ao Sérgio Moro. Então, esse tipo de manipulação pode parecer um truque desnecessário, mas não é.
ele é necessário exatamente porque a direita reacionária tenta mobilizar a mídia e os processos dos setores de conservadores dos Estados Unidos e do Brasil para apoiar esse tipo de massacre da esquerda. E nós não podemos aceitar que isso seja feito. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em usar essas identidades, seja de esquerda clássica ou de esquerda moderna ou contemporânea, para poder evitar de qualquer flanco ficar aberto à manipulação. E eu quero agradecer de novo a vocês, né, todos, pelo aprendizado que eu estou tendo com vocês e que eu espero continuar. Obrigado, viu? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações, terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. E a alegria no coração. E a alegria no coração. Epa! E assim a gente encerra, então, né, nosso encontro de hoje. Muitíssimo obrigada. Gente, vamos seguir junto, hein? Eu sei que tem muitas aqui que... Fala aí, Bárbara. Você abriu o microfone e já vem chegando. Quem puder abrir aqui a câmera, abre. Cláudia, que está com questão, né, no áudio e na câmera, está mandando um graças. Obrigada demais, Cláudia, por estar aqui. E vamos, então, encerrando. Obrigada, Tati, Maria, outras pessoas que estiveram, né, e tiveram que sair também. Muito obrigada, Tinho, Felipe, Paulo. Obrigada demais, Nicolas, também. Francisco, Chico, ótimo te rever também. Tudo de bom para nós. Legal. Parabéns aí pelo trabalho. E a gente segue, o Minimalinhas vai estar acontecendo, tá bom? Então, por favor, nos acompanhem, comuniquem também, repassem a informação. E a gente vai estar passando a gravação, né, Tinho, desse material. A gente vai estar disponibilizando logo mais dessa conversa maravilhosa. Muito obrigada, gente. E a Bárbara queria falar, será? Quer falar, Bárbara? Eu só ia dar uns gritos mesmo, gente. Tamo juntas, é nóis. Obrigada aí pela tarde. El derecho de vivir, poeta de Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrasal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá delante ao mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La, 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 la. É mais ou menos isso. Não. Beijo, valeu.